dos aprendizes. Não se turbe o vosso coração, amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço deste engano. Quem quer ser sempre feliz, dê um sorriso. Quem quer ter bastante amor no coração. Todo mundo quer sentir felicidade, mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha Chico Xavier conta que num dos seus dias de profunda amargura solicitou ao benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Após alguns dias, o benfeitor retornou dizendo-se portador de um recado da mãe de Jesus. Chico imediatamente pegou o papel e lápis e colocou-se na posição de anotar. Pode falar, tomarei nota de cada palavra. Emmanuel, benfeitor atencioso, falou-lhe: anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado: isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor: só isso? E ele respondeu enfatizando: é, Chico, a Mãe Santíssima pediu para dizer-lhe que isso também passará. Como Chico Xavier, muitos de nós, quando visitados pela dor, gostaríamos de receber uma mensagem individual de consolo. Pensando que fomos esquecidos pela divindade, rogamos nos seja concedida uma deferência especial por parte dos benfeitores espirituais. Todavia, Deus tudo sabe e tudo vê. Nada acontece sem seu consentimento. Basta que depositemos confiança em suas soberanas leis. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte passará. Os dias de glórias e triunfos mundanos, em que nos julgamos maiores e melhores que os outros, igualmente passarão. Essa vaidade interna que nos faz sentir como o centro do universo, um dia passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. São guerras, interesses mesquinhos, desvalores. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo, também passarão. Visão Espírita, na Esperança FM.
Você aprende. Nosso bom dia, estamos começando o nosso programa Visão Espírita de hoje, no oferecimento do Clube do Livro Espírita de Jaboatão. Que seja um dia de paz e tranquilidade, que você possa realizar os seus sonhos úteis. Deus está nos auxiliando a cada dia, mas precisamos fazer a nossa parte. Então hoje vamos aproveitar essas 24 horas que estão à nossa disposição para melhorar a nossa vida. Bom dia, Inaldo Neri, seja bem-vindo. Bom dia, Bartolomeu, bom dia. Bom dia, Bartolomeu, bom dia a todos os nossos ouvintes e os que estão nos assistindo pela internet e também nas redes sociais. Isso, tranquilamente. A dinâmica do programa, a gente vai dar 2 dicas de livros aqui, nossa, e depois a gente começa a falar do autismo e o pessoal já tem muita gente aí nos acompanhando, tá certo? A gente tem uma boa participação, inclusive fora do estado, e o pessoal acompanha a nossa programação. Isso, e a gente vai estar conversando, tá certo? Com certeza. Nós vamos falar sobre o autismo com Inaldo Neri. E já está aqui, você está acompanhando aí pela nossa internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Se você está na nossa página na internet, radioesperançafm.com.br, está ouvindo, dá um clique lá em transmissão ao vivo, que você também é remetido aqui para a nossa live e vai acompanhar o nosso programa. Vamos à dica do Clube do Livro de hoje. Deixa eu só botar a imagem para você também acompanhar aí no visual do nosso livro hoje. Nós vamos trabalhar 2 livros para você e vamos trazer os 2 logo para você ficar acompanhando aí tranquilamente para a gente ver esse livro. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Aqui agora. Bartolomeu, parece que tu tá nervoso, mas vamos lá. Então, o primeiro livro de hoje está aí, Descolado. É um livro de Marise Seban, pelo Espírito Américo, editora SEAC. Nas páginas desse relato, encontramos uma história real de um ser humano real. Tão real como você ou como qualquer outro espírito em sua trajetória evolutiva, e um ser que erra também, que acerta. Erra novamente, mas busca corrigir o roteiro e acertar o caminho. No desvio, o jovem Américo escolhe as drogas e acaba se descolando, entre aspas, para o outro lado da vida. Agora busca, e não é fácil, retomar o percurso. Estas páginas são a prova, por isso a leitura desse Descolado é um convite para que reflitamos a respeito da trajetória de Américo e as pessoas que ele e nós mesmos estamos tentando acertar. Descolado, do Espírito Américo, através da médium Marise Seban, da editora SEAC, mais uma dica do Clube do Livro Espírita de Jaboatão. O segundo livro de hoje, a segunda dica de hoje, você está vendo aí na tela, tá certo? Correntes do Destino. É do Espírito Maria Cecília, através da médium Célia Xavier de Camargo. Correntes do Destino. Maria Eugênia, filha de rico fazendeiro, descobre que seu noivo está apaixonado por uma escrava. Descontrolada, deixa-se arrastar por uma corrente de ódio e vingança. Traiçoeira, influencia Miguel, escravo apaixonado por ela, a cometer um crime. O cativo não imaginou o preço que pagaria pela satisfação dos desejos. Portadora de dons mediúnicos que deveria colocar a serviço do bem, a senhorzinha escolhe o caminho do mal, atrasando a sua caminhada. Corrente do Destino, do Espírito Maria Cecília Alves, através da médium Vera Lúcia Xavier, da editora Petit. Mais uma dica do Clube do Livro Espírita.
Então tá aí os 2 livros de hoje. Descolado, tá certo? Conta a história de um jovem que se envolve com as drogas e desencarna. E lá, do outro lado, como a gente chama, vai continuar desenvolvendo os seus vícios e trazendo lições para a gente também aprender. Corrente do Destino é outro livro que traz histórias que a gente pode, no dia a dia, aprender muito mais. Então são as 2 dicas do Clube do Livro de hoje. Bom, nós estamos com Rinaldo Neres, gentilmente, né, se deslocou até aqui para a gente conversar um pouco, né, e levar para os nossos ouvintes informações sobre o autismo, né? Hoje tão divulgado, mas que não faz muito tempo que se começou a vislumbrar na ciência o tratamento do autismo, né? Isso. E a gente vai conversar com ele. Deixa eu só dar um bom dia para os amigos que já estão nos acompanhando e a gente vai começar a conversar. Emanuel Paulino, bom dia para você, Emanuel Paulino. Lia Dias, bom dia para você, Lia. Seja bem-vindo à nossa programação. Genilda Vasconcelos, vamos aprender um pouco mais da doutrina espírita. Um ótimo sábado para todos nós. Isso, um bom dia a todos, para você também. Ângela Maria Lima, lá no Piauí, bom dia. Boa semana para você também. Adriano Santana, lá no Rio de Janeiro, acompanhando a nossa programação. Bom dia para você, Adriano. João Apolônio, acompanhando também a nossa programação. Márcia Maria, bom dia a todos. Bom dia. Margarete Santana, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa programação. Rinaldo, o que é que a gente vai poder passar para esse pessoal que está nos ouvindo sobre o autismo, né? Porque você tem a visão material, que muitos têm dele, né? Aqueles que estão passando pelo problema, tem um familiar ou até a própria pessoa que é autista, né? O que é que você poderia trazer para a gente, para esse pessoal começar a entender como fazer? Primeiramente, bom dia a todos, né, que estão nos ouvindo. E segundo, nós faremos hoje alguns posicionamentos que eu vou falar a respeito não só do autismo, mas principalmente, como você disse, revelações. Certo. Por que eu vou fazer revelações? Porque a pessoa irá se encontrar nas questões que nós vamos apresentar aqui. E aí você vai dizer assim, poxa, eu era autista e não sabia. Quando nós temos hoje no mundo 70 milhões de autistas cadastrados. Certo, oficialmente. Oficialmente. Só no Brasil são 2 milhões. É um número muito alto. É um número alto. Esse dia da conscientização do autismo é no dia 2 de abril. E nós precisamos levar isso à frente. Primeira coisa que nós temos que desmistificar. O que é o autismo? Ele diz que o autismo, isso é a ciência, é a disfunção global do desenvolvimento que afeta a capacidade de se comunicar, estabelecer relacionamentos e responder apropriadamente ao ambiente. Surge geralmente entre os 3 primeiros anos de vida. E precisamos não só qualificar o que é. Como ele disse, é uma disfunção. Se ele está dizendo que é uma disfunção global do desenvolvimento que afeta a capacidade de se comunicar, de se relacionar e de responder ao ambiente, não é uma doença. É apenas uma questão de disfunção. É como se nós estivéssemos com um aparelho receptor com alguns defeitos. Mas não é uma doença, porque ele é de desenvolver, de restabelecer contato, de se comunicar e de responder ao ambiente. Então não tem nada material. É tudo de ordem emocional. Ou seja, tudo de sentimentos, de sensações, de pensamentos e expressões. Quando nós falamos sobre a sua descoberta ou a descoberta da ciência a respeito do autismo, o que é que nós achamos interessante? É que o autismo já acontecia. Não tinha como hoje essa explosão, vou dizer agora de uma forma que as pessoas vão se assustar, epidemiológica. É uma epidemia. Sim. Porque, veja mesmo, enquanto nós temos algumas doenças, vou fazer apenas um comparativo, para que as pessoas comecem a entender que, sendo o autismo uma disfunção, não sendo uma doença, então não pense você que você é doente.
Você apenas tem uma disfunção. Preste atenção. Se a gente comparasse com algumas doenças, tipo leucemia, a cada 25 milhões de pessoas, 25 mil, uma tem leucemia. Sim. Quando nós começamos a comparar com distrofia muscular, vai baixando, vai para 20 mil. Quando nós vimos para a fibrose cística, 5 mil, baixou bastante. Para aí vem um. Diabetes juvenil, que é o que mais preocupa hoje a sociedade. São 500 crianças, nasce uma diabética. O índice já está bem alto. Já está bem alto. Isso. Mas agora vamos assustar o povo. Porque lá nos Estados Unidos, a cada 150 crianças que nascem, uma é autista. 150? 150. O Brasil tem que sair na frente. A cada 100. A cada 100 crianças nascidas... pessoas que você... Pessoas, não vou nem falar de crianças. Certo. Mas ele diz, agora, nascidas, a proporção é de 100 para 1. Então, nós temos cada vez... Os meninos são mais acometidos do que as meninas, sabia? Interessante, hein? São 4 vezes mais a incidência em meninos do que em meninas. Esses dados não são nossos. Esses dados são da AME, um estudo da medicina, certo, de uma sociedade que é paralela, ou seja, existe a sociedade médica e a sociedade médica espírita. Então, eles pegaram esses dados da sociedade médica e trouxeram numa apresentação para nós. E aí, como essa apresentação era meramente científica, me apresentaram e disse, Naldo, traduz para o português simples e traz para a sociedade do movimento espírita, dentro e fora dele, porque não fazemos só palestras para espíritas, fazemos palestras também falando a respeito do autismo para a sociedade não espírita, como hoje é o caso, para espíritas e não espíritas. Então você que está nos ouvindo, não fique preocupado que eu não vou estar dando aqui informações de ordem doutrinária. Eu vou explicar apenas uma visão médica e uma visão espírita, para que as pessoas possam compreender o quanto esta disfunção está ocasionando. E vamos explicar de onde ela vem. Porque existe uma parte médica que, fazendo uma investigação, descobriram que ela tem uma origem, o autismo, ela vem de anormalidades de alguma parte do cérebro que ainda não está definida. Preste atenção. E ainda por cima, eles dizem que provavelmente seja genético. Então, quando nós fazemos o estudo e a pesquisa, descobrimos que ele é realmente genético. Por quê? Porque nós sabemos, você que está nos ouvindo, preste bastante atenção nisso. Quando você tiver uma criança autista em casa, o primeiro alerta acende. É o pai ou a mãe. É genético. Certo. Ou os dois. Porque, veja, a criança nasce com uma predisposição genética de 33% do pai, 33% da mãe e 33% que a ciência não sabe de onde vem. Nós, que fazemos o estudo doutrinário espírita, sabemos que vem de Deus, através do ser humano. Você vai nascer, Bartolomeu, e você precisa trazer consigo alguma coisa seu. Tem de seu pai 33%, sua mãe 33% e 33% seu. Quando hoje o autismo é classificado em leve, moderado e grave, são 3 formas. Mas eu pergunto a você, se temos leve, moderado e grave, não fica parecendo que é 33%, 70% e 100%. Ou você tem leve, grave ou moderado. Moderado quer dizer, você está com 50%, não. Você está com 70%. Só falta os seus 33%. Você tem 33% da mãe quando ele é leve, ou do pai. Quando é o pai e a mãe, você tem os seus 70%. Porque é uma dízima, né? 33,33%. Mas quando você ajunta a sua herança que você traz consigo, que essa é dada por Deus para nós no nosso desenvolvimento e renascimento, o que é que acontece? Você completa os 100%. Então você vem grave. Sim.
essa desorganização que existe no corpo físico, através dos mecanismos engendrados da mente. Porque a mente não adoece. É como um século atrás, podemos até, acho que, tirar 50 anos atrás, nem século. Certo. Há 50 anos atrás, nós chamávamos de doença mental, lembra? Muito. O fulano era doente mental. Hoje nós entendemos que a mente não adoece, porque ele não é um órgão. Não sendo um órgão, não pode adoecer. Então você tem uma disfunção mental. Você tem um desequilíbrio de comportamento. Não sei se eu estou sendo rápido demais. Não, tranquilo. Porque é o seguinte, as pessoas têm informações distorcidas ao longo, né? E muita. Muita distorção a respeito do autismo e de outras disfunções. Tá, aí eu falar em doença. É natural a gente chamar de doença. Correto. E outras disfunções. Outras tá disfunções. E além disso, no próprio movimento, você tem informações diferentes. Com certeza. A respeito. Por isso, esse tema é excelente hoje para a gente tratar dele. E vai, assim, posicionar cada um dentro de uma contextualização científica. Gostaria de deixar bem claro isso aqui. Não tem nada meu. É científico. Então vocês imaginem, o sujeito tem uma dificuldade ou de se comunicar com as pessoas, ou ele tem uma dificuldade de se sociabilizar com os outros, ou ele tem uma comunicação deficiente no uso da imaginação. Primeiro alerta que acende. Certo. Se você já está numa certa idade, mas você sempre combateu o problema do jogo, da brincadeira, que dizia você, vamos imaginar, Bartolomeu, vamos imaginar que nós estamos numa praia. Aí você vira e diz, olha, eu tenho dificuldade de imaginar. Já é um ponto. Eu não estou dizendo que você é autista. Você pode ter uma deficiência natural, cognitiva, de responder a essa imaginação. Mas quando isso é uma dificuldade plausível, como é que eu posso dizer? Ela é tão forte que se eu disser, Bartolomeu, você consegue imaginar-se numa praia e se sentir bem? Você diz, não. Quando nós usamos a meditação nos dá isso, ao poder da imaginação. Mas se eu disser a Bartolomeu aqui, Bartolomeu, imagine um elefante amarelo com as orelhas rosas e a tromba azul. Se você disser para mim, eu não consigo entender uma coisa dessa, essa é o uso da imaginação que vai nos despertar essa dificuldade, essa disfunção. Certo. Entendeu? Então, eu vou dar uma carreira porque tem vários pontos em cada um deles. Deixa eu aproveitar aqui para dar um bom dia a Edmécia Moura, que está lá no Piauí, Davidson Link, que também está no Piauí, Riane Lira e José Antônio, que estão nos acompanhando também. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. E aguçem a percepção. Podem perguntar. Eu sou uma metralhadora. Podem perguntar. Eu sou uma metralhadora. Vamos falar de comunicação. O primeiro ponto que nós levantamos. É importante atraso que essa criatura tem do desenvolvimento da linguagem. O que quer dizer, Inaldo? Quer dizer o seguinte, a criança nasce e ela vai com 3, 4 anos de idade e não dá uma palavra. Sim. Há feito os exercícios, as pesquisas científicas com o fonoaudiólogo e ele vai dizer, não, ela tem todas as cordas vocais, ela fala, e vai dizer uma coisa para o pai, ela não quer falar. Então esse importante atraso no desenvolvimento, vou dar um exemplo rápido. Eu tenho uma irmã que não falava, ela já se identificou como autista. Certo. Ela não falou até os 3 anos e meio. E ela assistia todos os dias no ambiente corriqueiro domiciliar, com minha mãe e a serviçal. E a serviçal, toda vez que chegava, dizia, Dona Nicinha, cadê a vassoura? E mamãe corrigia ela, Maria, o nome não é vassoura. Mamãe era professora, né? Certo. Aí mamãe dizia, o nome é vassoura. Repita, ela, vassoura. Mas cadê a vassoura? Aí mãe, pelo amor de Deus, Maria. Certo dia, minha irmã estava na cozinha, sentadinha próxima, e a serviçal entrou. Minha irmã nunca tinha dito mamãe, nunca tinha dito papai, nunca tinha falado. Já tinha ido ao fonoaudiólogo, tudo perfeito com a menina. A serviçal entra e diz, Dona Cicinha, Dona Nicinha, que o nome da minha mãe é Cicinha, ela já errava pelo nome. Certo. Dona Nicinha,
cadê a vassoura? Adivinha o que a menina disse? Maria, o nome não é vassoura, o nome é vassoura. Olha pra ele. Minha mãe parou e disse, meu Deus, esse Satanás nunca falou. Quando vem falar, já é corrigindo alguém. Veja, então esse atraso, ele é normal e é fácil de se identificar. Certo. Mas eu vou levantar um ponto rápido aqui para as mãezinhas, para identificar, quanto mais cedo a gente identificar e começar o trabalho, eu não vou chamar de tratamento, que parece doença, é o trabalho com todos os profissionais na área médica que vão auxiliar o concurso para melhorar a condição do autista. Não estou dizendo aqui que ele vai ficar bom, porque ele não está doente, ele vai melhorar a sua condição. A mãe, quando vai amamentar, você não sabe o que é isso não, nem eu. Mas a mulher, quando vai amamentar, tem uma coisa singular. É que a mulher, ela apresenta-se um momento da amamentação com o filho no colo e ele fica olhando para ela. Ele não tira os olhos da mãe. E dizem os especialistas que é o enamorar-se. Porque ele está só vendo o néctar dos deuses, que é o leite que alimenta ele. Ele não precisa nem de água. Então você vê que aquilo ali é gratificante, ele fica olhando para a mãe. Qual é o ponto que nós queremos chamar a atenção? Quando a criança é autista, ela não olha para a mãe. Durante a amamentação, ela ou fecha os olhos ou simplesmente desvia o olhar. E as pessoas, a mãe muitas vezes, meu Deus do céu, esse menino dorme na hora da amamentação. Aí o médico pergunta, o pediatra, mas ele está dormindo? Ela disse, não, ele está mamando, mas está de olho fechado. O meu outro filho não, ele ficava olhando para mim. Esse é um bom sinal. Já é um alerta. Um alerta. Não quer dizer que a criança... Seja. Isso. Que sempre seja. Mas é preciso que você estimule, desde tenra idade, aos comportamentos de comunicação. Por quê? Porque você vai estar auxiliando ele nesse processo de retorno. Ele pode apresentar mutismo, não falar. Pode aparentar que é surdo. Você já tem um filho de uma certa idade. Quando ele não é... A gente gosta de brincar, dizer que é demente, né? Mas você fala com o menino, fala e ele não ouve. Muitas vezes você está dentro de casa. O menino está agarrado com esses tristes desse celular. E você passa dentro de casa e fala, fulano, vai fazer isso, isso, isso. E ele está ali no celular. Olha, mais isso, isso, vai buscar não sei o que, não sei o que. Aí daqui a pouco você volta, fulano, você ouviu o que eu disse? E ele está ali no celular. Você, fulano, ele olha, o que é, mãe? Você ouviu o que eu disse? Ouvi. E por que não respondeu? Fica parecendo que é surdo. Certo. Isso é um indício. Não quer dizer que os antigos chamados de mal-ouvido... Eu não sei se já ouviu essa expressão antiga. Já, eu sou antigo também. Então podem apresentar um grau de retardo mental. Pode, Inaldo? Pode. Pode ser identificado no exame periódico de um pediatra. Ele pode também apresentar desenvolvimento da linguagem normal e com uma interrupção abrupta. Veja, ele começa falando, mas quando chega num dado momento, ele para de falar. Com 4 anos, 3 anos, 5 anos, simplesmente para. Como se ele não quisesse conversar com ninguém. Como se não. Certo. Nós já adiantamos. Ele não quer conversar. Podendo apresentar inteligência e falas normais, sem nenhum problema, e apenas alterações do comportamento de se sociabilizar. Ele interage, ele fala com a mãe, com o pai, mas uma coisa que o autista tem, que nós já apontamos que é desde a amamentação, é o olho no olho. Sim. Você pode perceber que tem pessoas que você, quando joga o olho no olho dela, ela faz assim, ela desvia. Ela parece que não gosta que você olhe para ela. Sim. E ela dá uma conferida. Ela tira a vista e depois ela faz assim e volta. Ela faz que olha, depois tira de novo. São indícios de comunicação. Então esses são pontos que eu apresentei 6 que vai nos dar um alerta. Vamos agora para a socialização, já que ele disse que você pode ter a comunicação normal, mas ter o problema de socialização. Se você tiver os 3, é o grave. Se você tiver os 3... Os 3, de comunicação, de sociabilização e de imaginação. Certo. Porque o de imaginação é uma relação engraçada, de você com você mesmo. Certo. Ele parece que não gosta dele, rapaz.
Ele parece que não suporta nem ter nascido. Ele é abusado com tudo, ele bate em todo mundo. Tem gente que diz, o meu é agressivo, não fala com ninguém. E outra, o grande problema hoje, por ser uma doença silenciosa, então falando em doença, como ser um distúrbio silencioso, as pessoas têm vergonha de falar que o filho é daquela maneira. Isso. Não, eu tenho um filho meu que é muito calado, fica dentro do quarto, não fala com ninguém. E você vai deixar? Então, é preciso que comecemos o tratamento ou o auxílio o mais rápido possível. Bartolomeu, pra você ter uma ideia, nós fizemos, eu e Cristiana, uma relação de profissionais na área de saúde que podem auxiliar o autista. Vamos tentar, viu? Certo. Porque eu contei com ela, acho que uns 8. Que é preciso, viu? Neurologista, psicólogo, psiquiatra, fisiologista, TO, terapeuta ocupacional e por aí vai. Faltaram 3 ainda. Mas daqui pra frente a gente... Nutricionista. Olha, rapaz, é um leque tão grande que a mãe disse, meu Deus, eu não tenho dinheiro pra isso não. Calma, mamãe. Calma, papai. O SUS já garante o tratamento de seu filho. Sim, então, aqueles que não têm... Informação importante. Isso é de extrema necessidade que as pessoas saibam. E as medicações... Isso dá outro programa. Dá, com certeza. As medicações, se você quiser me chamar, a gente vem aqui para falar sobre isso. Beleza. Já está convidado. A nossa Constituição obriga a nação, o Estado e o município de entregar o medicamento que você precisa. Desde que seja de uso contínuo. Certo. É um dever, está na Constituição. Então não fique preocupado, você que não tem. Existe um formulário que geralmente está guardado na gaveta do médico, mas que ele deve preencher quando você faz uso contínuo. Você recebeu algum já? Não. Você toma algum remédio contínuo? Não. Você é um abençoado do Cristo. Mas tem gente que precisa. Precisa de remédio de pressão, precisa de remédio da glicose, e tantas outras coisas. E isso existe um documento chamado... Deixa eu fazer um meia-culpa aqui. Escapou da glicose, eu tomo. Olha, já tem um contínuo. Isso. Então esse contínuo você recebe gratuitamente? Não. Por quê? Porque é para receber. Isso. Se é de uso contínuo, a criatura tem direito. Existem 3... Porque como eu trabalhei para o Estado e fui o representante desse sistema de distribuição de medicamentos, eu conheço tudo. Certo. Inclusive um documento chamado LME, Laudo Médico Especializado. Ali o médico vai dar o remédio que você precisa, a dosagem, e o Estado, o governo federal, estadual e municipal, de acordo com a sua doença, aí é doença mesmo, isso, ele vai lhe classificar e dizer o Estado é que entrega. Mas que 90% quem paga é o governo federal. Para você ter ideia, quando nós pegamos esse programa, em alguns anos atrás, ele estava distribuindo 3 bilhões. Quando aqui no Estado, viu? Só do Estado aqui. Só do Estado. Quando nós chegamos ao final do término do nosso mandato, estávamos com 5 bilhões. Então, gente, dinheiro existe. Só precisa ser bem gasto. Isso é outro fator. Quando nós falamos da socialização, então apertem o nosso irmão para a gente fazer esse programa a respeito dessa distribuição de medicamentos. É uma coisa técnica, mas a gente apresenta... Mas muito informativa. Muito bom e tira muita dúvida. E assim, há uma carência grande de informação. Isso. Tá certo? A gente vê os postos de saúde, as unidades de saúde, e o pessoal não sabe os direitos que tem e como procurar o caminho. Você sabe quando é que mais me dói, Bartolomeu? É quando a pessoa diz assim, não, eu cheguei no posto e tinha faltado o remédio. Desculpa eu dizer, para você que está me ouvindo, não tem essa do remédio acabar. Porque esse remédio é comprado com 3 meses de antecipação. E ele é distribuído. Agora, posso dizer... Se ele foi desviado, infelizmente. O mecanismo de distribuição é sério, correto, o que é eu muito estou dizendo. sério. Eu não estou denunciando. Não. Eu estou apenas dizendo que pessoas de coração bom entregam a pessoas preferenciais e deixam as pessoas que já estavam na lista para receber. Aí o remédio falta. Certo. E não adianta botar o pé no suspiro não, que eu falo, viu? Quando eu falo comigo. O povo já sabe que eu tenho um bocão.
Sintomas de dificuldade de socialização. Lembra que foi o último ponto? Isso. Apresentam sempre fechados e distantes. É aquele menino que não tem amigos. Quando você pergunta à criança, ao adolescente, quantos amigos você tem? Ele, amigos? Fulano. Ele tem dificuldade de se sociabilizar dentro da sala de aula. Ele faz trabalho sozinho. Ele não gosta de agrupamentos e forma grupos. Aí vocês, como é isso, Inaldo? Quando o assunto interessa a ele. Certo. Veja que... Seletivo. Mas é egoísta. Isso. É só do que ele gosta. E são sempre com um olhar distante. Você tá falando com ele, ele tá olhando pro mundo. E engraçado, Bartolomeu, parece que ele não tá ouvindo o que você tá dizendo. Ele sabe tudo que você disse, ele sabe o que você já falou. E quando você disser, ele vai, olha, no começo do mês, no dia tal, a senhora falou. No dia tal, a senhora repetiu e hoje a senhora tá dizendo de novo. Eu já sei. Interessante. Né? Tem um fator de consciência, eles são extremamente inteligentes. Primeira coisa, não acho que seu filho autista é estúpido, demente ou o pior deles, que é burro. Não é. Ele dá nó em pingo d'água. Certo. Não estabelecem contato com os olhos, isso eu já disse. Não é? Então, não faça isso. Não pegue o rosto da criança e fique segurando para ele olhar para você. Não faça isso. É a cavalheiro. Ele tem que aceitar olhar para você. Você tem que conquistar. Inaldo, o que é que ele está querendo demonstrar com isso? Vamos à profundidade logo do assunto. Certo. Ele não gosta de olhar nos olhos, porque olhar nos olhos, segundo os filósofos, os olhos são o espelho da alma. Ele não quer que você olhe para a alma dele. Ele não quer que você entre. É como se fosse uma invasão de privacidade. Tá certo? Aí ele evita a todo custo. Evita a todo custo. Atacam e ferem pessoas e a si mesmos, sem motivo aparente. Não é. É o seguinte, ele estava fora de casa com o pai passeando. E você recebeu sua irmã com o sobrinho. Você foi no quarto, pegou um brinquedo dele e deu a seu sobrinho. Mas disse a seu sobrinho, se ele chegar, você esconda. E aí seu filho chega inesperadamente. Seu sobrinho esconde o brinquedo embaixo do móvel. Ele passa da sala para o quarto sem olhar. Com o olhar fixo no quarto, vai embora. E você diz, graças a Deus, ele não viu. Seu sobrinho, ele não tem contato. Não gosta de falar com ninguém. Seu sobrinho vai embora com sua irmã. 6 meses depois, Bartolomeu, seu sobrinho vai visitar a casa de vocês. Quando ele entra em casa, inesperadamente seu filho sai do quarto para brincar com ele. E agride. Você sabe por que ele agrediu? Aquele brinquedo lá atrás. Há 6 meses que você achou que ele não viu. Certo. Ele entrou, já tinha visto que você estava, quem estava na sala, sem olhar. Que percepção é essa, Inaldo? Para vocês verem como ele é inteligente. Isso. Ele entra no ambiente, ele sabe tudo, Bartolomeu. Vou dar outra dica para as pessoas não ficarem pensando que é coisa da nossa cabeça. Isso é comprovação científica. Bartolomeu, ele vai para o supermercado com você, se senta no carrinho, de costa para as compras. Você vai escolhendo as coisas, põe dentro do carro e compra uma sacolinha com 5 maçãs e leva para casa. E aí lá um dia, no meio do mês, você vira para ele e pergunta, quer maçã? Ele disse, quero, mas não tem. Disse, meu filho, eu comprei. Disse, não, eu comi 2, a senhora comeu 1 e papai comeu 2. Como é que esse menino viu que o pai comeu 2? Ele sabe. Então não me ofereça uma coisa que não tem na geladeira. Que não tem ele sabe tudo, ele sabe a contabilidade de tudo. E muitas vezes ele tem é inacessível perante a tentativa de comunicação. Como eu disse, não segure o rosto. Certo. Isolados e resistentes a contato físico. Em nome de Jesus, não abrace um autista. Ele não gosta. Tanto que no momento em que você... Seria impossível eu ficar em pé, mas eu vou virar as mãos. Pode ver que você vai abraçar o autista, ele tá assim, ele junta as mãos ao corpo e vira as mãos para trás assim. Ó. Ele não quer contato físico.
Então respeite. Agora, os de casa, comecem paulatinamente, acostumando, explicando a ele, porque sabe o que é que apresenta o abraço? Briga. Ele acha que você vai se agarrar com ele para bater nele. Interessante, né? Então ele se curva, fecha os olhos e bota as mãos para dentro. Tenha calma. O pai e a mãe têm que ir desde novinho. Entendeu porque tem que ser desde pequeno? Outra, quando ele bater, pegar a mãozinha dele e dizer não. A mãozinha foi feita para alisar o rosto. Então, todas essas dificuldades de interpretar fisionomias, sabia? Ele não consegue interpretar, Bartolomeu, se você está triste. A fisionomia para ele não quer dizer nada. Certo. Não Mas ele percebe além. Ele percebe além. Ele sabe por que você está triste, porque ele fez alguma coisa errada. E ele não vai lhe importunar. Eu digo muitas pessoas, não invente ter um ataque cardíaco junto a um autista. Sabe por quê? Ele não vai lhe ajudar. Certo. Para ele é indiferente. Se você está sentindo dor, se você está pedindo ajuda, ele não tem nada a ver com isso. Certo. Deixa eu aproveitar a respiração aqui. Vá. E dar um bom dia aqui a José Antônio, que está nos acompanhando, Ronaldo Lemos, Angelina Serpa, Jerusa Braga, Davidson Lins diz aqui, lá no Piauí. Parece-nos que o transtorno do autismo tem a proposta de adequar uma nova relação de convivência entre as pessoas. O que me diz sobre isso? Exatamente isso. Porque, veja, não parece, como é o nome dele? Davidson, preste atenção. Não parece que ele está novamente se readaptando a se comunicar, a se sociabilizar e o uso da imaginação? Reaprendendo. Me parece que, eu não sei se as pessoas percebem, que esses seres estão descaracterizados de sentimentos, de sensações. Eles têm apenas uma coisa chamada razão. Quando nós falamos que há um progresso quando o sujeito chega no autismo, ou nasce com autismo, muitos ficam surpreendidos. Mas quando eu comecei a falar com alguns médicos, porque os médicos querem saber. Isso. Porque como eles estão tateando, os fisiologistas, os psiquiatras principalmente. Quando eu falei a um amigo meu, Edson, que ele, doutor Edson, né? Porque ele é doutor, já é pós-graduado e tudo. Não é só médico psiquiatra da aeronáutica. Quando eu disse a ele que o autista era o nascimento de um antes em uma outra vida, aqueles que acreditam entendam, isso. Mas o médico detecta psicopata. Interessante. Então ele saiu da psicopatia e está indo para o autismo agora. Já um avanço. Muito, gente. Sim. É uma oportunidade que o Pai Celestial nos dá para nascermos e progredirmos sempre. Não é uma lei? Sim. É uma lei. Então eu disse, sociabilização, vamos agora para o comportamento. Não é isso? Porque o comportamento é dele com ele mesmo. Geralmente, rígidos padrões de comportamento. Se você botar uma cadeira no local onde ele passa do quarto para o banheiro, ele faz as necessidades fisiológicas antes da cadeira. Mas não tira nem a cadeira da frente, nem contorna ela. Porque ele é um padrão rígido, ele vai e volta, ele sabe que saindo do quarto, o banheiro está à direita, ele vai até de olho fechado. Mas quando ele encontra alguma coisa, ele fica dizendo ao pai e à mãe, sempre na terceira pessoa, prestem atenção. Ele fala, vamos dizer, Davidson, vou usar seu nome, viu? Vamos dizer que o Davidson fosse pequeno e estivesse indo ao banheiro. A cadeira está na frente, ele vai vir, vai parar na frente da cadeira e vai ficar. Davidson está querendo ir ao banheiro. Sim. Tem que vir alguém tirar a cadeira. Tirar a cadeira. Porque ele não contorna, ele faz a necessidade ali. Então veja, é rígido padrão. E veja, lembra a história do morrer junto dele? Ele diz que ele é alheio o que ocorre ao seu redor. Ele não se preocupa com o que está acontecendo ao redor dele. Sim. O mundo é interior. Não explora o ambiente e restringe-se e fixa-se em poucas coisas. Tipo, se ele tem brinquedos, ele elege um ou dois. O resto pode tirar.
Ele gosta daqueles. Olha, ele é tão rígido a padrões e fixado no local. Se você der um carrinho, qual o natural de uma criança? Explorar o ambiente com o carrinho, né? Sim. Rodando com ele no chão. Você sabe o que o autista faz? Ele pega o carrinho e vai explorar o ambiente, ó, na rodinha, girando a rodinha. O motivo pelo qual o carro fricciona no chão não é para a rodinha rodar? Ele já sabe, tá, então ele roda. Rodando. Acabou-se. Pra que ele vai... Ele não explora. O autista tem uma coisa engraçada. Ele é calmo, tranquilo, introspectivo, fechado. E a mãe diz, menino, lá em casa nasceu um anjo. O menino não chora, só quando tá com fome. Você bota ele no berço, ele passa o dia todinho no berço. Tem alguma coisa errada, não tem? Eu acho que tem um lado ali... Ah, você tá mudando, né? Isso. Não, então, mas não aparece pro público, não. Não. Então, vejam, quando nós temos essa situação... É um indício para a mãe observar. Você põe a criança no canto, ele não sai. Ele fica ali. Menino é feito tartaruga, né? Você bota ele num canto, quando ele espera, o menino tá na escada, tá perto da piscina, olha o perigo. O autista não. Você bota ele para brincar, bota o brinquedinho dele, ele fica ali. O dia todinho. Ele faz movimentos com a mão, com os braços ou com o corpo girando para um lado e para o outro. São movimentos involuntário, ele faz naturalmente. Uma coisa que eu vou advertir aos pais, tem crianças autistas que correm dentro de casa, ou ficam correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, e o pai, a mãe vai perdendo a paciência. Papai, mamãe, compre um balanço daquele que gira, olhe, ou uma rede. O autista vai se deitar na rede e vai ficar balançando o tempo todinho, bota o pezinho na parede e fica empurrando. Ou ele vai se sentar naquela cadeira giratóriazinha. Não tem os brinquedos que gira? Meu amigo, gira ele ali, ele tá tranquilo. Acalma a criança, que é um absurdo. Então, eu tenho uma mãezinha, viu, Bartolomeu? Lá em Olinda. Ela veio assistir a nossa palestra, veio ela, o marido, a filha mais velha e as duas gêmeas mais novas e o menino intermediário. E aí, quando nós terminamos a palestra, ela veio apresentar as duas filhas autistas. As duas gêmeas. E quando eu terminei de conversar com ela, ela saiu, ela veio triste e saiu mais triste ainda. Porque ela descobriu, quando eu disse a ela, seu marido e seu filho do meio só não é a senhora e a sua filha mais velha. Interessante. Porque os traços, a maneira de olhar, a forma de agir, é natural, Bartolomeu. É fácil a gente identificar. Bartolomeu já passou uma situação na frente de um banco. A mãe segurando o rosto do menino para olhar para o pai. E você, me aproximei. Veja, não tem... O povo tem a mania de coisa mística, né? Isso. Não tem nada místico. Eu cheguei junto, eu digo... A senhora já disse a seu marido que eu sei que vocês são separados, né? Não, como é que o senhor sabe? Veja, uma mãe segurando, falando com o marido, ele de braço cruzado, como quem diz, eu não quero falar sobre esse assunto, nem quero saber dessa coisa. Porque um filho que apresenta comportamentos equivocados, o pai faz o quê? Se afasta, deixa o pacote, o presente com a mãe sozinha. Entrega na mão dela. Geralmente são os covardes e correm, né? Aí quando ele olhou pra mim, eu disse, o senhor já se inteirou com seu filho? A senhora já disse a ele que seu filho é autista? Ele olhou pra minha cara, o senhor me conhece? Eu digo, não. Ele ficou olhando pra mim, e o senhor, por que o senhor não ajuda a sua esposa? Eita. Veja, aí ele ficou assim, eu digo, olha, levem, vão juntos, se aproximem. Esse presente de Deus foi para que vocês dois auxiliassem a ele. E aí a mãe dele disse, não, mas ele não fala de como é o nome dele. O nome dele é Marcos. Aí eu disse, Marcos está bem? Eu não perguntei ao menino, você está bem, para olhando para ele. Olhei para o outro lado e disse, Marcos está bem? O menino disse, Marcos está bem. Marcos gosta do papai? Gosta. Marcos quer olhar para o papai? Ele disse, não, Marcos não quer olhar para o papai. Eu disse, está vendo, mamãe? Ele está falando com você. Não fala nem com o pai. Eu digo, não fala porque o pai quer falar com ele diretamente. O pai quer olhar para ele, quer a resposta, olho no olho. Porque antigamente era o que, Bartolomeu? Se a gente não respondesse olhando pro pai. Oh. Você é da minha época, eu já vi. Então veja, esses gestos repetitivos, hiperativo. Enquanto você acha que aquela criança está sentadinha ali, sem fazer nada, a cabeça dele é um dínamo gerador de muita informação. Então você que está nos assistindo agora, fique tranquilo.
Seu filho está quietinho ali, mas ele está com a mente altamente observador. Ah, ótimo. Não, eu tenho que ler. Você apresentou, eu tenho que ler, né? Cristiano está aqui na técnica, eu vou olhar daqui a pouco. Então ele diz assim: observa o mundo de forma fragmentada. Essa informação é científica, mas eu vou acrescentar. Certo. Essa fragmentação, lembra a história do alimento? O autista, ele gosta muito de padrões rígidos, inclusive de alimentação. O comportamento dele... Olha, tem um autista que é... Ele é autista, a mãe é autista e a avó é autista. Interessante. Correu o avô, correu o pai e só ficaram os três. Os três autistas. A avó já desencarnou. Só tá agora a mãe e o filho. A mãe é moderada. Sim. E o filho não é agressivo, mas está entre moderado e agressivo. Para você ter ideia, o menino já conta hoje com 25 anos. Não gosta de cortar o cabelo, não corta as unhas. Higiene pessoal já viu que é zero, né? Não estuda e come todo dia hambúrguer, Coca-Cola com batata frita. Café da manhã, almoço e jantar. É a mesma coisa. Padrão tão rígido que a mãe tem que ver isso desde pequeno. Então você imagine que a mãe compra pacotes de Coca-Cola, hambúrguer na geladeira. Para poder atender. Ele só come isso. Você imagine que o menino já está com quase 130 quilos. Eita. Um menino com 20 e poucos anos. Então, essa observação fragmentada e sistemáticos, eles usam pessoas como ferramenta. Veja, ele está usando a mãe para comprar aquilo que exatamente ele gosta. Por isso que a mãe, desde pequeno, tem que ir acostumando ele a comer outras coisas, modificando o hábito alimentar. Mas ele não come. Como é que dizia antigamente? Você vai comer não? Não. Vou guardar seu prato pro jantar, viu? Não ficava o prato guardado. Isso. O sujeito tinha que comer o que tinha na mesa. Então o autista veio para aprender com amorosidade, com carinho e muito, porque ele tem uma sensibilidade alterada. Ele pode sair do riso ao choro, do riso à agressão, no estalar de dedo. Isso. O nosso corpo, viu, Bartolomeu, ele imprime automaticamente isso. Porque quando a gente nasce, os médicos quando me perguntam, eu digo, é biológico, é DNA. Ele imprime diretamente no cérebro tudo que necessita do sistema nervoso. O que necessita nós que vamos nascer. Ou a gente tem asas para a liberdade, ou um corpo que vai aprisionar a gente. Vai segurar a gente. Nos relata isso. Aí eu vou citar uma obra, vou pedir licença às pessoas não espíritas para citar uma obra, que é uma obra chamada Loucura e Obsessão, que é de Manuel Filomeno Miranda, psicografada por Chico Xavier, ou por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Bezerra de Menezes. As pessoas que queiram entender um pouco mais, existe um capítulo lá, o 7º, que fala exatamente sobre isso. Mas é uma dica para espíritas. O não espírita, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras que eu fiz palestras, eu citei esse livro. Todos eles compraram. Certo. Porque eles disseram, olha, é uma obra que explica e sendo, olha o que é o nome de quem é, veja como Divaldo é respeitado. Não por ele, mas pela sua conduta moral. Então muitas pessoas não aceitam. O autismo é um processo de auto-obsessão. Mas a obsessão aí, no caso, de subjugação. Certo. Então, por abandono consciente em vida dos interesses e objetivos. Olha o outro alerta. Tem acendendo. Tu já visse idosos dizendo isso? Começa a perder interesse. Você já viu que eles entram num processo de demência? Isso. Por falta de interesses e objetivos. Nós precisamos estabelecer. Olha, eu gosto de usar o exemplo de ninguém não. Eu gosto de usar o meu em casa. Eu tenho uma mãe com 85 anos. Olha, eu queria ganhar dinheiro com minha mãe. Porque minha mãe é uma doméstica. Sendo professora, educou 7 filhos. E minha mãe nunca, hoje, se chegar na casa da minha mãe,
ela é que lava a louça, ela é que lava os pratos, a roupa, ela é que estende. Bartolomeu, a gente comprou uma máquina para ela, juntou os filhos, né? E minha irmã mandou uma máquina para ela de lavar e secar. Tu sabe que é caro. Isso. É quase 5 mil reais uma máquina daquela. Ela devolveu para a loja. Ela quer uma máquina que lava, porque estender ela que vai estender. Ela que vai estender. E ela, Bartolomeu, ela E mantém ela em atividade. Ela estende a roupa. Tá tudo certo? Tá não. Tanto tempo depois ela vai lá e vira a roupa de cabeça para baixo. Interessante. É aprendendo com ela que eu estou vendo. Minha mãe tem uma mente ativa, com 85 anos. Você pergunta as coisas de família, as coisas de coisa. Ela sabe tudo. Meu sobrinho dentro de casa já se escora. É autista. Já se escora. Meu sobrinho é filho daquela minha irmã que eu disse a você. Certo. E vou lhe dizer mais. Olha o que é a lei da atração. Meu sobrinho é adotado. Certo. E é autista também. Será que Interessante, né? a espiritualidade só fez nascer fora, né? Porque parece com meu irmão, o cabelo é igual, tudo. Eu disse, ô menino, sabia, esse menino não é teu, não. E hoje ele conta com 20 anos de idade, veja mesmo. Não é 20 já, né, Cristiano? Acho que deve estar com isso já. Vai fazer 20. Vovó, a avó é que tira a roupa dele do quarto para lavar, estende a toalha. O sujeito não é preguiçoso, não. Certo. Mas ele é acomodado. Ele tá rígido o padrão dele, ele é leve, não é nem madeirado, é leve. Certo. E como isso acontece? Aí vem uma informação que muita gente não gosta, mas eu tenho que dizer. Como nós que entendemos a reencarnação como uma questão científica, comprovada cientificamente, Sim. os espíritos nos falam, através deste processo, que essas pessoas que nascem são indivíduos que mantiveram em vidas passadas uma mente em ação criminosa e que tinha com habilidade, ele ocultava a sua duplicidade de comportamento. Olha, ele tinha ação criminosa, mas todo mundo achava que ele era o 10. Bonzinho. Aí o que acontece? Eu chego aqui para Cristiano e Bartolomeu. Bartolomeu, tu não sabe. Tu sabia que Cristiana tá com um revólver em casa para te matar? Tu comprava um revólver. Inclusive eu tenho até a loja. Olha, toma. O valor é tanto, eu já pesquisei. O melhor local é esse. Tem as balas também. Bala eu tenho, eu te dou. Aí eu chego para Cristiana. Oi, Cristiana, tudo bom? Tá sabendo que Bartolomeu comprou uma arma? Aí Cristiana, não, disse para te matar. Ela disse, não, disse, eu vou te emprestar uma, viu? Essa foi roubada, toma, não tem... Veja, vocês vão se matar e eu sou pra você seu amigo. E pra ela também, veja, eu tô ocultando o quanto eu tô sendo ardiloso. E eu tô falando de arma, mas não pode ser fofoca? Muito, né? Hoje tem as fake news agora, né? Mudou de nome, tem né? Tudo. Então, as pessoas estão usando dessa duplicidade. E este fenômeno nos dá uma coisa que a ciência já é natural. O delito que é praticado por ele, mas é ignorado dos outros. Certo. Ele não sabe? Sabe. Terminam por sintetizar-se de tanta repetição nessa maldade em passado ou em presente. Você pode estar articulando. Não tem pessoas que são assim? Articula coisa, todo mundo, ninguém sabe que foi ele. Isso. Rapaz, tá chegando já no horário. A gente vai esticar um pouquinho sem problema. Rápido, Tá? Passa né? ligeiro. Deixa eu só dar um bom dia aqui. A Dona Nia Lobo está dizendo, parece que atualmente o número de autistas tem aumentado entre nós. E Davidson diz aqui, na série Bom Doutor, o personagem principal tem transtorno autismo. A série visa aproximar a sociedade do tema. Será que com o autismo não nos é dada a oportunidade também de repensar o padrão que foi constituído da sociedade? Com certeza. Você foi cirúrgico, meu amigo. Muito é Davidson, né? Davidson. Muito obrigado pelo seu comentário. E a citação do programa também muito boa. Por quê? Porque nós precisamos entender que não estamos aqui fazendo uma exposição para execrar, para pôr de lado o autista. É pelo contrário. A função do pai e da mãe, que geralmente nós que entendemos o processo de reencarnação, que é uma coisa científica, sabemos que esses, o pai e a mãe, foram suas vítimas no passado, que perdoaram e que estão auxiliando ele agora. Estão tendo a responsabilidade de conduzir.
Entendeu agora porque ele não olha pra mãe? Ele disse, meu Deus, eu enganei essa mulher, ela tá me dando de mamar. Esse homem que eu prejudiquei é meu pai, é o homem que traz o dinheiro pra dentro de casa. É quem me dá de comer, vê, aproximando ele de um sentimento de nobreza da alma. Sim. E por que o esquecimento? Você me perguntaria, qualquer pessoa que não entende a reencarnação, para que isso faculte, no modelar do barro cedo, que é a criança, nova estrutura de pensamento, de comportamento, de socialização. Quantas vezes a gente não diz, né? Ele é tão honesto, o autista, que se você, quando é moderado ou leve, você chega para ele e diz, meu filho, olha, sua avó vai vir aqui. Pelo amor de Deus, fale com sua avó. Diga à sua avó que você ama. Não, não gosto de vovó, não. Porque é um inimigo do passado. Ele sabe. Deixa eu explicar. A mente do autista... Eu vou ter que explicar a mulher e o homem, tá certo? Certo. A mulher é tudo fiação. Tudo interligado. Mulher pensa em 3, 4, 5 coisas, não ao mesmo tempo, mas simultaneamente. O homem não. Nós temos uma deficiência cognitiva. Nós temos caixinhas. A gente abre uma caixinha e fala sobre... Pronto, sogra. A gente nem sempre fala dela. Mas quando a gente abre a caixa da sogra, tá cheio de coisa. Aí a gente vai falando. Aí a mulher diz, mano, porque os meninos... Aí você, espera aí, você não tava falando de sua mãe? Aí você tem que botar tudo dentro de novo, fechar a caixinha. O homem é assim. Certo. Aí vai abrir a caixa dos meninos. Quando abre, ela diz, mas o carro tá com a embreagem... É minha mulher assim. Aí ela fala de 200, você para, pelo amor, você tá falando de quê, finalmente? Você já viu um pau de periquito, as mulheres conversando? Elas falam de 10 coisas ao mesmo tempo, Bartolomeu. Eu só tô exemplificando, não é execrando. Certo. Mas mostrando que a mulher tem uma facilidade imensa de mudar. Porque a cabeça dela é um bocado de fio. O homem não é caixinha. O autista, ele tem... uma particularidade. Ele parece o cérebro de uma mulher. Só que os fios, Bartolomeu, estão desencapados. Tem noção os curto-circuito que dá? Passado, presente e futuro. Tá tudo misturado na cabeça dele. Ele olha pra você e sabe quem é. Ó, eu vou dizer uma das coisas que chama muita atenção pra quem tem filho autista. Ele vai abraçar, correr nos pés de um parente qualquer seu. É o cúmplice dele do passado. Ele reconhece. Já identificou, né? Na hora. E aí você diz, meu Deus, que absurdo. Ele corre e abraça. Como se dissesse àquele parente, me tira daqui. Sabe, quero ir com você. Porque ele não suporta o local onde ele está. Mas ele foi posto ali pela divindade, lembre-se disso. Não deixe para outro aquilo que lhe foi o legado. Outra coisa, como ele tenta apagar essas imagens do passado, tentando continuar fazendo aquilo que é saber quem você é, sem achando que você sabe. Você tem noção na cabeça dele como é que fica? Super agitado, entendeu? Porque ele tem hiperatividade. Por causa disso, a mente dele fica agitado, mesmo que o exterior esteja lá aparentando tranquilidade. Por quê? Porque ele tinha um comportamento assim. Ele mentia pra você de cara cínica, que estava lhe ajudando. Já tinha tirado a metade da sua fortuna. Não precisa dizer nada, basta só olhar o passado escabroso. Quando a nossa irmã disse assim, mas é muita gente reencarnando, muita gente nascendo autista. Lembra que Jesus disse assim, no festim das bodas, que ele no final ia abrir as portas para todos virem? Olha a oportunidade aí. Assassinos, perversos. Por isso que esse leque, Bartolomeu, de tanta gente nascendo. Vamos rapidinho falar sobre 3 coisas. Terapia comportamental ele precisa. TO, fisioterapeuta, nutricionista, tudo. Que venha mudar esse comportamento dele, agir e de se sociabilizar. Necessita de rotina. Ô, Hinaldo, mas ele não é pragmático? Mas uma rotina nova. Ele precisa criar novos hábitos. Tipo, ele precisa de evangelização. Urgente, ele precisa ser apresentado a quem, gente?
a Jesus, gente. Então você precisa levar desde tenra idade ele para o centro. Ah, mas Inaldo, os meninos do centro não vão aceitar na evangelização. Ora, a série do alerta, nessa época que estamos falando de inserir o diferente, olha o diferente aí, gente. Isso. O autista, com transtorno também, que é o síndrome de Down, eles têm que estar na evangelização. Os meninos têm que aprender que aquela criança autista que chegou não gosta de abraço, não gosta de beijo, não gosta de participar de grupo. Tem que ensinar os meninos a respeitar a individualidade do outro. A gente teve na atualidade, não atrapalhando um pouquinho aí teu raciocínio, a gente teve na atualidade essa imersão, esse trazer para junto. Né? Isso. A gente tinha num passado um pouquinho distante, mas não tanto, a separação, né? As famílias não queriam que ninguém soubesse. Isso. Né? Isolava, não ia para a escola, ou ia para a escola só de autista ou só de Down. E depois da inclusão social, né, trazendo para junto dos outros, houve uma melhora no comportamento. E gosto de lhe fazer uma ressalva aqui, que é lei. A escola não pode negar a entrada de um autista, porque ele é uma criança cognitivamente perfeita, é inteligentíssima, ela precisa apenas que os colegas, vamos usar um termo para que as pessoas entendam, surdo-mudo é doença, o autista é a mesma coisa, ele tem que participar. Certo. Por que não ensina as crianças a falar Libras? Para a comunicação com o surdo-mudo. Por que não aprende e ensina as crianças como lidar com o autista? Ele não gosta. Quando você falar com ele, ensine aos meninos, já é um adiantamento no português. Ensinar os meninos a falar na terceira pessoa. Certo. Com ele. Então, o tratamento, Bartolomeu, eu gosto de dizer, ele tem que ser precoce. Quanto mais cedo, por isso que deu os sinais de a criança brincar sozinha, não ter amiguinhos, não olhar na hora da amamentação. Tem coisa mais precoce do que isso? Precisamos olhar. O tratamento mais fervoroso para o autismo. Todo o amor que os pais possam dar. Resume-se no amor. É um dos maiores, lembre-se, você pai e você mãe. Deus escolheu vocês. Porque vocês têm a capacidade, vocês têm o potencial, vocês podem ajudá-lo e vocês vão ajudá-lo. Se não tiverem condições, procurem ajuda. Existem grupos na internet de auxílio aos pais de autistas, com amor, com união, com tolerância, com insistência, com sabedoria, com maleabilidade e com organização. Pode ver que todas as palavras que eu disse criam o nome autismo. Isso. Um programa é pouco, viu? Rapaz. Um programa é pouco para o tema que é vasto, né? E necessário. Tá dentro da casa espírita? Leve para tomar passe, para água fluidificada, evangelho. Ele não quer fazer evangelho, deixa ele dormir. Quando ele dormir, faça o evangelho no quarto dele. E evangelização. São 4 pontos. Você é evangélico, a mesma coisa. Faça o culto do evangelho no lar. Apresente Jesus, apresente Deus a seu filho. Ele não conhece. Todas as crianças nascem assim. Um barro móvel, bom para a gente modificá-los. Certo. É importante, né? Caso não recupere, não se preocupe. Você deu um bom passo para a próxima existência dele. E sua também, né? E sua também, né? Todos nós estaremos melhorando. Todos nós estaremos melhorando, né? Quem está envolvido aquilo ali. A gente sempre diz aqui que o acaso não existe, né? Não existe, não. Nós, espíritos, sabemos disso. Muitas vezes as pessoas assim, se incomodam pela dificuldade que estão enfrentando. Mas é proporcional, né? Maurício de Souza lançou uma cartilhazinha com autismo, uma realidade. Muito boa a cartilhazinha de Maurício de Souza. E a Turma da Mônica também já tem um personagem que eu gostaria muito de mostrar, mas infelizmente ele está em vídeo. Certo. A quem sabe a gente possa, em outra oportunidade, eu remeter para você e você apresentar para o público. Isso, muito tranquilo. bonitinha a cartilhazinha dela, porque é um desenho animado da Turma da Mônica falando a respeito do autismo. Do autismo, né? Eu agradeço muito, Bartolomeu, essa oportunidade. Nós é que agradecemos. Fala um pouquinho a casa espírita, o grupo espírita que você participa, Ninarueira. né? O grupo espírita Ninarueira fica ali na Rua Bezinha. A Rua Bezinha fica encrostada dentro da comunidade do Iolanda. A antiga fábrica Iolanda. Certo. Então, quando você entra ali na frente da fábrica Iolanda, naquela rua principal,
A primeira rua esquerda é a Rua Bezinha. É uma rua sem saída. No final dela, na antepenúltima casa do lado esquerdo, tem uma casinha simples, humilde, chamada Grupo Espírita Ninarueira. Todos os sábados, hoje, a partir das 19 horas, nós estamos com a casa aberta. De 19 às 20 horas. Certo. Para o atendimento, para explicarmos, auxiliarmos e apresentarmos o Evangelho de Jesus. Todos os sábados. E as quintas também. Nós começamos, porque com essa pandemia, as casas fecharam. Isso. Mas a nossa fez o seguinte, como o sábado estava proibido, a gente abriu a quinta. Ao invés de diminuir, a gente ampliou. Aumentou, ficou quinta e sábado. Veja, se eu tenho uma casa que oferece 60 lugares e só podemos botar 15, eu tenho que aumentar os dias. Para que os 60 venham 15 em cada dia. Certo. Não sei se estão me fazendo entender. É um bom recado para as outras casas. Certo. Vamos abrir, gente, a casa. Ah, mas não estamos preparados. Não entendi bem. 1 ano e você não conseguiu ainda se preparar com disciplina. Lembra de Chico? Emmanuel disse a ele: disciplina. Nós precisamos criar as condições para que possamos receber os filhos do Calvário. Como este programa, eu digo, Bartolomeu, Deus o abençoe por trazer todos os dias esse manancial de informações e abrir esse espaço bendito para que os filhos do Calvário possam estar aqui ouvindo sobre um tema que interessa a todos nós. Todos nós, muito interessante. Como eu disse no início, isso é uma epidemia. Porque a cada 100 crianças nasce uma. Precisamos olhar para o assunto. Isso, Angelina diz aqui, muito bom o trabalho, gratidão. Lucas Santana, bom dia. Isso, estão todos agradecendo aí. A gente agradece, Hinaldo, pela gentileza de estar aqui com a gente, tá certo? Agora você faz lives também, que a gente acompanha de vez em quando. Quais são os dias da live? Olha, eu quando começou essa pandemia, nós já fazíamos a transmissão ao vivo todos os sábados lá do Ninarueira. Certo. Já era condição sine qua non da nossa casa. Mas agora nós passamos a fazer, ao começo dos primeiros dias, a espiritualidade amiga nos pediu que trouxéssemos o Evangelho todos os dias. Certo. De 9 às 10 da manhã, no nosso canal, que é Cristiana Hinaldo Neri, Stanford Neri, Cristiana e Hinaldo Stanford Neri, no YouTube e Hinaldo Neri no Facebook. E às 19h30. São 2 horários, são 2 vezes ao dia. Certo, isso é importante. De 9 às 10 e de 19h30 às 20h30. Todos os dias. Certo, isso é importante. Sim, domingo. Domingo também. Domingo muda o horário. Ao invés de ser de 9 às 10, é de 10 às 11. Certo. Sou filho de Deus e mereço dormir mais um pouquinho, né? Certo. E sabe que a gente tem que acordar cedo, preparar tudo. Você também hoje no sábado tem programa? Você abriu mão para estar aqui com a gente? Não, nós não abrimos mão, nós estamos reproduzindo. Estamos reproduzindo, certo. Esse programa está para nosso público também, que pedimos licença a você. Tranquilo. Fizemos antes para a gente passar. Sem problema. Inclusive, eu não sei se Cristiana tem como me mostrar o nome das pessoas, porque você sabe que a gente tem um pequeno grupo, não é feito o seu não. Não, que é isso, meu é pequeno. Nós temos alguns que são da Bélgica, minha irmã que está na Bélgica, ela geralmente assiste, minha sobrinha. Eu tenho um amigo meu que é espírita também, que mora na Itália, assiste também. Certo. Outros primos que são de Portugal assistem. Em Maceió, minha irmã em Rondônia. Quer dizer, em Minas Gerais tem um grupo também que assiste nós, nos acompanha. E aí isso é bastante bom. eclético. Isso é bom. Isso é bom porque você leva esclarecimento, leva informação, né? Roberto Leal, Roberto Braz, Elza Meida. Cris, ele vai abrir para vocês o microfone aí. Roberto Leal, Nath Braz, Elza Meira, Cleide Almeida, Rejane Pereira, Kília Oca, Wilson José, são os nossos amigos que estão no Facebook com a gente. Aí tem o grupo que está no Instagram, que agora eu não consigo visualizar. E tem o pessoal que está com a gente também no YouTube. E a gente tem Maria Isabel, Danilo, Mônica, Vinícius, Terezinha.
São os nossos amigos que sempre estão nos acompanhando. Tranquilo, tá certo. Aqui a Doninha diz aqui, parabéns pelo trabalho, o tema é muito vasto, merecia outro programa, outro sábado. Fica, certo? Cavaleiro. Isso. Edmércio Holanda, que lá no Piauí, diz, vejo muito no autismo também uma cristalização do sentimento, muitas vezes desenvolvida em traumas do passado. Quantos veem a uma encarnação compulsória? Conquistá-lo pelo amor, mostrando que eles podem confiar e contar conosco. Deixa eu ver só aqui mais. Eles sentem muita falta daqueles que eles são afins e por hora estão reencarnados no seu lado. Botando uma imagem aqui para o pessoal ver lá na... Isso. Ver, né? Essa é a imagem mais bela que eu posso dizer a vocês. É a humildade de retomarmos um corpo físico para reaprendermos. E a cada dia, Bartolomeu, que eu estou participando com esse tema sobre autismo, eu vou percebendo que algo renova-se em mim. Sim. Semear o amor, a dedicação, o amparo, a ajuda e insistir. Esta célula máter que é a família. Isso. Para que possamos... Tão desconfigurada hoje, né? Mas vamos reconstruir. Isso. E nessa pandemia a necessidade ficou clara de a gente poder refazer. Eu vi uma das cenas dita por uma mulher. O marido sentado à cadeira, ao fundo. Eu sei que é uma brincadeira, mas ela dizia assim: tá vendo aquele cara? É meu esposo. Fazia tempo que eu não conversava com ele. Como ele tem um papo bom, uma conversa legal. Estamos conversando agora. Estou empolgadíssima. Meu Deus, o marido estava ali há mais de 30 anos. É bronca. Inaldo, eu só tenho a agradecer pela oportunidade da gente poder te ouvir, nossos ouvintes poder também te ouvir, um assunto tão interessante como esse, tá certo? É sempre bom. E a casa aqui, a rádio está aberta para quando você quiser, quando você desejar trazer um tema, o espaço está sempre aberto aqui. Esse é o trabalho nosso. Nós trazemos no sábado esse programa ao vivo, né, Visão Espírita. Ele é reprisado amanhã, fica gravado e é reprisado. E o pessoal vai estar com ele disponível no nosso Facebook e no YouTube. Ótimo. Tá certo? Na nossa página na internet também ele fica disponível para o pessoal dar uma olhadinha e ver, né? Nós usamos alguns horários aqui durante a semana de programas que a gente reproduz da Rádio Boa Nova. Então, por exemplo, segunda-feira, a gente reproduz um programa chamado Presença Espírita, que são palestras de Divaldo Pereira Franco, sempre de 12h a 1h. Ótimo. Na terça-feira, a gente está aproveitando os programas mais antigos do Visão Espírita e está trazendo aqui que outros companheiros que participaram, com certeza essa palestra vai num dia desse, tá certo? Na quarta-feira, a gente tem um programa A Caminho da Luz, falando da atualidade à luz da doutrina espírita. Na quinta-feira, a gente tem um programa Abrindo a Bíblia com o professor Severino Celestino, de 12 a 1h sempre. E na sexta-feira a gente tem um programa Alegria de Viver com André Luiz Roriz e Solange Godoy, que aborda temas de livros espíritas. Então, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, a gente tem essa programação da Rádio Boa Nova. E às 18h, nós temos um programa que é chamado de Reunião Espiritual. São palestras espíritas das casas André Luiz, que a gente reprisa aqui de segunda a sábado a partir das 18h. Então, nesses dois horários, a gente tem programas espíritas aqui sempre circulando para os nossos ouvintes. Você que está nos ouvindo, agende-se. Põe na sua agenda do celular para tocar. E aí você sintoniza na Rádio Esperança. Isso. E você vai ter programas, veja, todos os dias, de meio-dia a 1h e de 18 às 19h. Às 19h. Quando for 19h30, sintoniza no da gente. Olha, tranquilo. Não pode reclamar. Nós temos muita oportunidade, coisa. Né? E assim, a gente está aqui no ar há 14 anos que a gente traz esse programa junto com a rádio, né? A gente estourou, mas foi válido, tá certo? 9h20, 20 minutos a mais, tá certo? Eu vou só pedir para você fazer a prece de encerramento. Vamos agradecer a Deus. Para a gente agradecer. E a gente está aqui com você. Deixa eu só mudar aqui o fundo musical para a gente trazer aqui, só um minutinho. Então eu vou pedir a todos que pensem em Jesus. Isso. Vai preparando o pessoal aí. Deixa eu só dar uma mudançazinha aqui.
Senhor Jesus. É nesse instante, Senhor, que os nossos corações, à mesma distância, que estão do Teu, se unem, se entrelaçam para Te agradecer por esses momentos que tivemos de esclarecimento, de fé e de esperança. Por que não dizer de consolação? Porque, Senhor, sabemos que no momento em que vivemos, estamos diante de uma situação difícil, mas não impossível de viver. Porque sabemos, Mestre, que estás ao nosso lado, na condução deste nosso barco da vida. E com este mar revolto sentimos, Senhor, que só com a Tua presença e um gesto Teu, tudo passará. E nos encontraremos em águas simples, calmas e tranquilas. Abençoa-nos, Mestre, a todos nós que temos o pensamento em Ti, encarnados, os desencarnados e aqueles, Senhor, que ainda blasfemam contra Ti. Por aqueles que não vos conhecem, perdoa-os, Mestre, eles não sabem o que fazem. Mas é este punhado de cristãos que nessa simples oração te eleva com toda emoção a dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós cremos em Ti. Muito obrigado, Senhor, pela paz, pelo amor, por este momento e por esta Rádio Esperança, que pulse cada vez mais por muitos e muitos anos. Assim seja. Assim seja. Só para fechar aqui, Zé Antônio dizendo parabéns pelo programa, que não conhecíamos, e a certeza de passaremos a observar melhor o nosso dia a dia, tá certo? David diz aqui, repete o contato na internet para a gente acompanhar. Cristiana e Inaldo Stanford Neri. Certo. Vai encontrar a foto do casal. Porque neste movimento espírita nós fazemos as transmissões, mas quem marca as palestras é Cristiana. Certo. E aí, para não haver confronto, né? Isso. De datas. Mas é só ligar pra gente, o nosso contato nós não temos problema de dar, é o 081 99125 2311. Repetindo, 081 99125 2311. Isso, tranquilo. Obrigado aí mais uma vez, né? No Facebook, Inaldo Neri, Inaldo Acioli Neri. Inaldo Acioli Neri. Acioli Neri. Certo. Isso. Então aí, respondido aí, vocês encontram facilmente Inaldo, tá certo? Obrigado a todos que estão aí acompanhando. Isso. Obrigado, Inaldo, novamente, pela gentileza de estar aqui com a gente. E fica as portas abertas e os microfones abertos da Rádio Esperança assim que você quiser. E quando quiser divulgar qualquer campanha também, pode mandar pra gente que a gente divulga aqui com o maior prazer, tá certo? Ok. Então aproveite o final de semana para estar com seus familiares, coloque as pendengas em dia, vale a pena viver harmonia, coloque alegria no seu coração, coloque Deus na sua vida e tenha certeza, tudo vai mudar. Muita paz para você e até o próximo programa. Visão Espírita. Os ensinamentos de Jesus através do Espiritismo. Tratado de forma simples. Conhecendo e aprendendo a importância da codificação. Os acontecimentos do meio espírita. Eventos. Agenda. O tema da semana. E a sua participação. Visão Espírita. Todo sábado, às 8 horas. Aqui, na sua Esperança FM. Oferecimento Clube do Livro Espírita de Jaboatão.